Seja bem-vindo ao mundo marcial. No episódio de hoje, vamos explorar um dos estilos mais dinâmicos e fascinantes das artes marciais, o Silat Bebas. Esta arte marcial, originária do Sudeste Asiático, se destaca por sua fluidez, adaptabilidade e pela liberdade com que os praticantes executam suas técnicas. Ao contrário de muitos estilos mais rígidos, o Silat Bebas não segue formas predefinidas, o que permite ao lutador improvisar e reagir com agilidade a qualquer situação de combate. Se você quer entender como o Silat Bebas se diferencia das outras artes marciais, seus principais conceitos, técnicas e filosofia, fique com a gente. Vamos desvendar o universo dessa arte marcial única e cheia de ação. O Silat Bebas é uma vertente do Silat, uma arte marcial originária do Sudeste Asiático, particularmente da Malásia, Indonésia e Filipinas. A palavra Silat é usada para descrever uma ampla gama de estilos de luta praticados nessas regiões, e o Bebas significa livre ou sem restrições, indicando a flexibilidade e adaptabilidade dessa vertente em particular. O Silat Bebas surgiu como uma resposta à necessidade de um estilo de luta mais adaptável e de fácil aplicação em situações do dia a dia, incluindo a autodefesa. Ao contrário de outros estilos de Silat, que podem se concentrar em formas específicas ou em um conjunto rígido de técnicas, o Silat Bebas enfatiza a liberdade de movimentos, permitindo que os praticantes se ajustem à situação e ao oponente de maneira rápida e eficaz. Isso torna uma escolha popular para quem busca um estilo de combate pragmático. A transição para o Silat Bebas também pode ser vista no contexto da modernização das artes marciais no Sudeste Asiático. Em resposta ao crescimento das artes marciais ocidentais e evolução das técnicas de autodefesa, o Silat Bebas foi desenvolvido como uma forma de tornar o Silat mais acessível a uma gama maior de pessoas, sem a necessidade de passar por longos períodos de aprendizado de formas e rituais. Ao invés de focar em sequências fixas, como as formas tradicionais do Silat, os praticantes de Silat Bebas são incentivados a usar seu julgamento e intuição, o que torna a técnica imprevisível e eficaz em combate real. Técnicas principais incluem golpes de socos e chutes rápidos, movimentos circulares e angulares, uso de articulações e submissões, técnicas de defesa. Nos tempos modernos, o Silat Bebas se espalhou para fora da região do Sudeste Asiático, sendo adotado em países como os Estados Unidos e outros locais da Europa, onde muitos praticantes buscam uma arte marcial dinâmica e eficaz para autodefesa e combate. O torneio de Silat Bebas é uma competição onde os praticantes dessa arte marcial testam suas habilidades em combate real ou simulado, com foco na adaptabilidade, fluidez e eficácia das técnicas do Silat Bebas. Dado que o estilo enfatiza a liberdade de movimentos e a flexibilidade em situações de combate, os torneios de Silat Bebas têm características que os tornam únicos em comparação com outros estilos de artes marciais. Regras de combate. Em um torneio típico de Silat Bebas, as competições podem ocorrer de várias formas, incluindo combate livre, sem restrições rigorosas de técnicas, ou combate com pontos, onde os atletas acumulam pontos ao atingir áreas vulneráveis do corpo do oponente, como cabeça, peito ou pernas, com golpes precisos. As regras podem ser ajustadas dependendo do formato do evento, mas, em geral, busca-se equilibrar a proteção dos praticantes com a preservação da natureza dinâmica e agressiva do estilo. Áreas permitidas para golpes. Os golpes podem ser aplicados em várias partes do corpo do oponente, mas geralmente são restringidos para áreas mais sensíveis, como cabeça, pescoço, joelhos e torso. Golpes abaixo da cintura e na parte posterior da cabeça podem ser evitados ou restritos para evitar danos excessivos. O uso de técnicas de mobilização e quebra de articulações, como chave de braço ou de pulso, também pode ser permitido, dependendo das regras específicas do torneio. Pontos de vitória. Nos torneios de Silat Bebas, um lutador pode vencer de diferentes formas. Nocaute, se um golpe for suficientemente forte para derrubar o oponente ou deixá-lo incapacitado para continuar. Imobilização ou submissão, se o praticante conseguir prender o oponente com uma técnica de submissão ou chave de articulação que impossibilite a movimentação dele. Pontos. O vencedor pode ser determinado pela quantidade de pontos acumulados com golpes válidos ou técnicas de domínio, como as imobilizações ou ataques precisos nas áreas permitidas. Competições de dupla e grupal.
Alguns torneios de Silat Bebas podem ser realizados em formato de combate individual ou em equipe, onde grupos de praticantes se enfrentam em batalhas simuladas ou treinos em grupo para avaliar o trabalho em equipe e a aplicação do estilo em cenários mais dinâmicos. Desafios de técnica. Essa modalidade pode incluir a aplicação de simulações de defesa pessoal, onde os participantes demonstram como reagiriam a ataques reais, como agarramentos ou socos, aplicando as técnicas do Silat Bebas para neutralizar ou desarmar o oponente. Estrutura do torneio. Fase de qualificação. Em torneios maiores, a fase de qualificação é realizada em grupos ou chaves, onde os praticantes enfrentam outros competidores com habilidades semelhantes. Cada combate é uma oportunidade de mostrar adaptabilidade e domínio do Silat Bebas. Fase eliminatória. Após as qualificações, os melhores competidores avançam para a fase eliminatória, onde os confrontos são mais intensos e a competição é acirrada. A cada vitória, o competidor avança até a final. Final. A final é geralmente marcada por uma luta de maior visibilidade, onde os dois finalistas se enfrentam em combate livre, com o objetivo de aplicar o que aprenderam ao longo do torneio, testando suas habilidades ao máximo. Fatores distintivos do torneio de Silat Bebas. Uso de inteligência tática. A chave para o sucesso no torneio de Silat Bebas não está apenas na força, mas na leitura rápida do oponente e na habilidade de antecipar seus movimentos. O combate é rápido, fluido e exige decisão instantânea. Imersão no estilo livre. Os praticantes têm a liberdade de explorar uma ampla gama de técnicas, sem limitações impostas por formas ou sequências, o que significa que as estratégias variam enormemente de um lutador para o outro. Cultura e tradição. Embora o torneio seja uma plataforma moderna para o Silat Bebas, a cultura e as tradições do Silat como um todo são respeitadas. Isso significa que, apesar de ser um estilo livre, os competidores ainda valorizam o respeito mútuo, a disciplina e a ética no combate. Silat Bebas não segue uma forma rígida, permitindo que o praticante escolha a técnica mais apropriada conforme a situação. As principais características das técnicas deste estilo compreendem: movimentos fluidos e naturais. A fluidez é essencial. Os movimentos não são rígidos ou forçados, mas sim naturais e contínuos. Isso permite que o praticante transite rapidamente entre diferentes técnicas, adaptando-se conforme o andamento do combate. Golpes de mão. Utiliza uma ampla variedade de golpes de mão, como socos, palmadas, socos curtos e diretos. Esses golpes são rápidos, precisos e muitas vezes têm como alvo áreas sensíveis do corpo do oponente, como o rosto, garganta ou plexo solar. Golpes de perna e chutes. Os chutes são executados com rapidez e precisão, buscando desestabilizar o oponente ou atingir pontos vulneráveis, como as pernas ou a cabeça. A mobilidade é um ponto-chave, e os praticantes costumam realizar chutes baixos, rápidos e certeiros. Técnicas de mobilização e controle. Foca na habilidade de controlar o adversário por meio de mobilizações rápidas e eficientes. Técnicas de agarramento e quebra de articulações são comuns, visando desarmar ou neutralizar o adversário rapidamente. Esquivas e movimentos de desvio. A esquiva não se limita apenas a evitar um golpe. O praticante realiza movimentos fluidos e rápidos para desviar, redirecionar ou até mesmo absorver o impacto de um ataque, preparando-se para contra-atacar de imediato. Uso de armas. Os praticantes também treinam o uso de armas, como facas, bastões e até lâminas de 2 gumes. O estilo se adapta ao uso dessas ferramentas, integrando técnicas de ataque e defesa com as armas. Estratégia e leitura do oponente. Em grande parte, baseado na leitura do oponente e na resposta rápida às suas ações. O praticante deve ser capaz de prever os movimentos do adversário e reagir de forma adequada, sempre buscando o momento certo para atacar. Ritmo e tempo. O controle do tempo é uma parte fundamental. Um bom praticante sabe quando acelerar e quando desacelerar o ritmo do combate. Esse controle de tempo permite que o praticante desarme o oponente, saia de um golpe perigoso ou crie uma abertura para um ataque certeiro. Contra-ataques rápidos. Permite que os praticantes realizem contra-ataques rápidos após a defesa. Ao bloquear ou desviar de um golpe, o lutador pode rapidamente transformar a defesa em uma ofensiva, surpreendendo o adversário. Fluidez no solo. Incorpora movimentação no chão,
com técnicas para evitar quedas ou sair rapidamente de posições desfavoráveis. Em essência, o Silat Bebas é uma arte marcial que reflete as mudanças da sociedade moderna, com foco na adaptabilidade, eficácia e liberdade no combate. Sua popularidade cresceu devido à sua abordagem prática, que a torna uma excelente escolha para aqueles que desejam um sistema de autodefesa e combate que não se prende a formas rígidas, mas sim a habilidade de responder de maneira rápida e fluida a qualquer situação. A habilidade de adaptar-se a qualquer situação de combate torna o praticante de Silat Bebas um adversário formidável, capaz de enfrentar desafios imprevistos de maneira criativa e eficaz. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Mundo Marcial para mais conteúdos sobre o vasto e fascinante mundo das artes marciais. Até o próximo episódio, onde continuaremos a explorar novas técnicas e histórias.